Olá, pessoal, boa tarde. Jorge Majeski aqui novamente, dando continuidade a esse evento que está uma maravilha, só cases interessantíssimos, muito conteúdo bacana, diria até revolucionário, enfim, em todas as etapas, né, de um escritório de advocacia, não só a níveis de liderança, níveis de sócios e tudo mais, mas também na agilidade de equipe, como a gente acabou de ver nesse último painel. E todo empreendimento, inclusive escritório de advocacia, por mais que não tenha toda aquela característica e finalidade mercantil, né, acaba sendo uma empresa e uma empresa tem a expectativa de geração de lucro, certo? Por isso, todos esses ajustes, todas essas melhorias que a gente faz, é justamente pensando em performar melhor o seu escritório, o seu departamento jurídico e tudo mais. Então, agora, a gente vai falar um pouco de finanças. E, para falar junto comigo aqui, eu quero chamar um grande amigo meu, lá do Rio de Janeiro, Dr. Carlos Afonso Leone Neto. Por gentileza. Olá. Opa, você já está aqui com a gente. Está me ouvindo bem, né? A conexão não está muito boa, está bem estável. Deixa eu tentar ver se eu consigo usar uma outra ferramenta aqui. Caiu ali? Bom, pessoal, enquanto Leone não retorna aqui, que ele até comentou ali que estava com um problema de conexão, alguma coisa, até explicando um pouquinho para vocês qual vai ser a nossa pauta aqui do bate-papo desse painel, tá? Como a gente está falando de advocacia remota, ou gestão remota, né, que isso, evidentemente, não se aplica só aos escritórios de advocacia, é óbvio que a gente está falando também da gestão financeira feita remotamente, certo? E um dos pontos que a gente vê dentro dos escritórios de advocacia é uma gestão financeira, digamos, deixada de lado, como última prioridade de atenção, sendo que talvez seja uma das coisas mais importantes a se gerir corretamente, né? E quando eu falo uma das últimas prioridades de atenção, eu estou me referindo a quê? É óbvio que quando você tem um escritório de advocacia, você está preocupado com seus prazos, você está preocupado com seus clientes, você está preocupado, enfim, com os processos, enfim, tem toda a rotina normal de um escritório de advocacia. Porém, todavia, entretanto, há também a gestão financeira, que faz parte de um escritório de advocacia, faz parte de uma empresa de consultoria, faz parte de uma padaria, enfim, de todo e qualquer negócio. E é natural, dentro de vamos colocar assim, dentro da tração da banca, né? Quando ela vai, enfim, ganhando corpo, né? Vai se estruturando e, enfim, ganhando robustez, envergadura, que esta gestão financeira vá passando, né? Subindo estágios ali de quem está pilotando, ok? E nessas bancas menores, iniciantes, enfim, é bastante comum que os próprios sócios façam a gestão financeira. E daí a gente cai num dilema, porque a gente tem o sócio preocupado com todas essas questões que eu já falei, né? Processo, prazo, equipe, cliente, enfim, todas as coisas que já estão naturalmente a cargo de um empresário, né? A cargo de um dono do escritório, e, de toda forma, a gente também tem a questão da gestão financeira, que, por sua vez, ela demanda empenho, atividades operacionais. Estão me dando sinal aqui, Leone, conseguiu conectar? Voltamos? Leone, está me ouvindo? Estou ouvindo, Jorge. Estou te ouvindo bem. Maravilha. Esse áudio aqui para a gente tá bom também. Só concluindo o raciocínio. Pois não? Maravilha. Só concluindo o raciocínio aqui, estava comentando essas questões operacionais, que muitas vezes fica na mão do sócio, né? Porque o financeiro, enfim, não é só a interpretação, ele precisa da alimentação, né? Para que depois a gente colha relatórios, enfim, e faça essas análises. Lógico, o escritório vai crescendo, contrata uma pessoa, enfim, acumula as funções e tudo mais, mas uma das alternativas que a gente viu como viável é justamente a terceirização
de toda a gestão financeira do escritório. Mas, como restabelecemos a conexão aqui diretamente com o Rio de Janeiro, gostaria, meu caro amigo Leone, que você se apresentasse e falasse um pouquinho do escritório, para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Tudo bem, Jorge? Você me ouve bem? Sim, tá ótimo aqui. Que bom. Primeiro, me desculpar a todos os participantes aí, todos os telespectadores e espectadores, com essa instabilidade da conexão, porque apesar de estarmos falando de tecnologia, eu não estou hoje na sede da nossa banca, que tem como ferramenta principal a tecnologia. Me ouvem? Vocês me ouvem? Sim, normal. Mas a conexão está estável? Tá, manda bala aí que a gente tá te acompanhando aqui. Então tá bom. Então, assim, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de falar para vocês hoje, de compartilhar as experiências e dizer que para mim é um privilégio singular fazer essa trajetória lá de Jorge Majeski, ver a ELS crescer, se desenvolver e promover um evento tão importante dessa magnitude. E também, da mesma forma, o privilégio em compartilhar as experiências vivenciadas, experimentadas, sobretudo pré-pandemia e durante a pandemia, e como que essa tecnologia, essa experiência fomentou um aprimoramento de convivência, um aprimoramento de gestão para todos nós. Não sei se vocês estão me ouvindo, porque a conexão aqui está muito... Não, tá perfeito aqui. Deu para acompanhar o raciocínio integral. Se tiver alguma coisa aqui, eu te aviso. Eu tive o privilégio de estar a primeira vez no seu escritório, já tem alguns anos, e o que chamou a atenção era a sua preocupação e o seu investimento já em tecnologia. E isso, a minha memória, que sempre me pega peças, mas eu acho que foi 2015, 2016, já faz alguns anos que a gente se conhece, e me chamou a atenção sempre essa vanguarda, né, tecnológica que você trouxe para o escritório. Eu tenho certeza que se você estivesse lá, se você andando pela sua sala de reunião, a câmera te acompanha. Então, a tecnologia lá é vanguardista. Mas eu queria que você comentasse um pouco melhor, né? Porque, né, essa questão pré-pandemia, pandemia, a gente viu muitas dores, muita banca com dificuldade nessa adaptação. E você já tinha essa vertente tecnológica, até por formação anterior ao direito, né? Então, conta para a gente um pouquinho como é que foi isso, o que o escritório já fazia, como é que foi toda essa mudança, né, quando chegou a hora do famoso fique em casa. Eu estava acompanhando o painel anterior, inclusive por extrair um grande aprendizado das falas que foram realizadas, e uma fala especificamente da âncora mencionou sobre a questão das diretrizes, sobre a questão dos valores, missão, em que uma banca tem que ter e ter isso verdadeiramente, né? Não basta ser um princípio, um valor que não seja verdadeiro. Eu me lembro que quando eu estava construindo essas diretrizes, né, essas perspectivas ao lado do seu parceiro Valdomiro, a gente sofreu um pouco porque tinha que efetivamente botar na mesa, botar no papel aquilo que a gente pensava. E uma das questões que mais marcou esse desenvolvimento foi a questão do inconformismo. Inconformismo com tudo. E o escritório Leone Neto Advogados, ele tem uma relação com tecnologia, talvez um pouco antes dessa data que você falou, mas de 2015, eu acho que lá para 2009, se eu não me engano, 2010, as nossas estações de trabalho já funcionavam com 3 monitores, nós já tínhamos digitalizadores em todas as estações, nós não tínhamos mais arquivo físico, todos os documentos eram digitalizados em PDF pesquisável, em OCR, para facilitar a busca de informação e desenvolvimento de trabalho, que realmente foi vanguardista, mas a gente carecia de uma estrutura mais empresarial que veio a ser alcançada com a participação da ELS, a sua participação especialmente,
ajudando a gente a ganhar esse corpo, essa sistematização de empresa, de negócio jurídico, apesar da tecnologia ter sido vanguardista. E assim, o que mais... E nessa época, já desde essa época, a gente sempre provocava, né, as aproximações com toda a clientela, tentando encurtar os caminhos e gerir tempo, usando a tecnologia, a videoconferência, e a gente ganhava certos carimbos se é o escritório virtual, é o escritório eletrônico, e a gente vinha experimentando essas experiências desde então. E aí vem a pandemia. A pandemia, nós deixamos de ser a inconveniências e passamos a ser a referência, em que as pessoas que antes criticavam, muitas vezes, até num tom de brincadeira, diziam, vem aqui, que para a gente só funciona se for olho no olho, presencialmente, vamos conversar aqui, que eu acho que negócio a gente fecha assim. E a gente deixou de ser esse jurídico inconveniente, passou a ser referência. As perguntas se transformaram e passaram a ser: como é mesmo que você faz aquilo lá da videoconferência? E a gente está falando de plataformas como o Zoom, como o Teams. Está me ouvindo, Jorge? Tô. Não, eu ia comentar que eu achei sensacional a sua frase. Deixamos de ser a conveniência e começamos a ser a referência. Sensacional. Essa aí eu anotei aqui, tá? Vou replicar guardando a sua autorização, eu vou replicar bastante ela aqui. Sensacional. Desculpa interromper teu raciocínio. A gente passou a ser o difusor, né? Na verdade, o propagador de que usar a tecnologia era algo como respirar. Você usava a tecnologia, pelo menos em alguns segmentos da sociedade, em algumas rotinas do cotidiano, isso já funcionava para todos nós, como usar o smartphone, muitas vezes passar uma mensagem de texto, mas essa coisa do calor, da comunicação visual, de estar à distância e tratar como comportamento de reunião presencial com algo comum, veio para ser comum. Queira você, queira não. E, como diz o bom e velho ditado, o que não tem remédio, remédio dessa tecnologia que todos nós, de certa forma, evitávamos contato para passar a experimentá-la. E eu acho muito curioso porque a gente já experimentava isso até por conta das nossas relações internacionais com alguns clientes fora do país ou interestaduais fora do Rio de Janeiro, e inclusive alguns clientes na própria cidade do Rio de Janeiro, portanto conviver conosco, foram se adaptando. A gente influenciou em trocas de aparelhos de smartphone, a gente influenciou em compras de webcam, a gente influenciava no momento em que o cara ia trocar o laptop dele para saber se tinha uma conexão, um Wi-Fi ou uma captação de internet com câmera também eficiente. E isso foi girando em torno do escritório, né? E quando veio a pandemia, e antes mesmo da pandemia, aliás, um pouco antes, né? Um pouco antes, até por conta da missão também de a gente abrir uma estrutura fora do país, especialmente em Portugal, do nosso escritório, havia em mim uma certa angústia de poder estar, não que eu queira ser Jesus onipresente, obviamente está longe disso, mas de poder estar em todos os lugares simultaneamente com a mesma produtividade. E eu construí, eu como até puxando a fala da participante antecedente, do painel antecedente, ela mencionou que sempre tem um cara ali, um sócio, né, um membro da estrutura, que muitas vezes é a locomotiva, é o cara que faz a pujança dos acontecimentos. E nesse aspecto de tecnologia, eu diria que eu fui essa pessoa no escritório. E a produtividade sucumbindo à geografia, a gente, por exemplo, aproximadamente nessa data, mais ou menos, você falou 2014, 2015, a gente já estava contratando o pacote SharePoint da Microsoft, em que todo o nosso GED era eletrônico, o nosso sistema de gerenciamento do escritório já era web, as nossas comunicações eram todas via internet, e a gestão acontecia toda de forma online, né? De maneira que, já um pouco mais à frente, eu estou fazendo transições no tempo, quando eu recebi uma ideia sua, né,
de fazer um um financeiro remoto, à distância, e que até hoje causa certa perplexidade em muitos colegas, quando eu, com um peito cheio de orgulho, eu digo, olha, o nosso departamento jurídico funciona em Curitiba, tem lá uma equipe e já funciona há algum tempo. E funciona absolutamente perfeito. Eu acho que o defeito está muito mais em mim do que no departamento, porque às vezes eu causo alguns tropeços na correria do dia a dia. E aí, com o peito cheio de orgulho, eu digo também, nós temos um colaborador, por exemplo, que trabalha em tempo integral conosco, que mora a 20 quilômetros da cidade de Porto, em Portugal. E que também tem um ramal. E aí, a questão do ramal, antes da pandemia, foi a última fronteira que a gente cruzou. A gente saiu de uma telefonia convencional para uma telefonia de PABX nuvem, em que proporcionava a qualquer um dos nossos colaboradores estar em qualquer lugar do planeta, desde que tivesse uma conexão com a internet, a atender chamadas e realizar chamadas não só individualizadas, mas também chamadas em grupo, como se no escritório estivesse. E vem a pandemia. Quando chega a pandemia, a gente recebe aquela frase que ficou muito famosa, né? E que ainda permanece de certa forma, fique em casa. Fique em casa para a gente nunca foi um problema no que diz respeito à questão de trabalho, porque a nossa logo, né? A nossa bandeira, ela, parafraseando aí uma passagem do Richard Bach, de uma obra que diz que o título é Longe é um lugar que não existe. Isso do Leone Neto Advogados é uma verdade que já existe há sei lá, talvez uns 8 ou 9 anos. Para nós, longe é um lugar que não existe. A gente está em todos os cantos, a todo momento. E aí, quando se instaura a pandemia, todos os nossos colaboradores vão para suas respectivas residências, com os seus respectivos ramais em aplicativos nos seus aparelhos telefônicos, celulares, móveis, e as minhas recepcionistas, por exemplo, você ligava para o escritório, recebia aquela musiquinha padrão de atendimento, e você ligou para o Neto Advogados, por favor, aguarde, e ela atendia a chamada como se no escritório estivesse, mas ela estava na casa dela. E da casa dela, ela atendia, né, Neto Advogados, bom dia, quer falar com quem? Eu queria falar com o Majestic, do financeiro lá em Curitiba. Ela transferia para o Majestic em Curitiba via ramal, como se o Majestic estivesse internado no meu escritório, no nosso escritório. E assim aconteceu com todos os colaboradores, né? Todos os advogados, toda a gente. Leone, se eu pudesse te fazer uma pergunta assim, de 0 a 10, quanto doeu essa migração do início da pandemia na questão adaptação, de 0 a 10? 0. Com certeza. Não doeu nada. Pelo menos para nós foi nada. E veja que interessante. Nós não paramos de trabalhar um só minuto. E nós não recebemos informações de clientes, nós não ficamos inoperantes, nós não deixamos de atender prazos, nada, 0. Isso é sensacional de ouvir, porque a tua experiência, né, o caso que você está trazendo, está relatando aqui para a gente hoje, infelizmente, é muito diferente de vários casos, de vários relatos que a gente ouviu, né, dessa dor da adaptação realmente, né, e resumindo aqui as suas palavras, né, o escritório sempre foi vanguardista na questão tecnologia. Então, chegou a pandemia, ok, já havia todo o preparo, né, já acontecia tudo, já podia estar assim. Eu lembro bem da tua rotina de viagem, às vezes Estados Unidos, Europa, enfim, e o escritório funcionava normal sobre sua gestão. A sua controller, se não me engano, né, ficava alocada em Portugal, e colocando isso que você falou dos seus clientes, especificamente, né, a gente está falando do Rio de Janeiro. Né, então, para quem conhece a cidade, o teu escritório na Barra, e muita coisa acontece no centro. Então, é uma pequena viagem. Sempre quando eu ia até o seu escritório, eu demorava mais no táxi ali do que no avião. A Curitiba-Rio era mais rápido do que Galeão, enfim, até o escritório. Então, realmente, e a gente está falando muitas vezes de investimentos baixos em tecnologia que foram feitos, custos, né, relativamente baixos para o ganho que se coloca, e a gente tem que colocar nessa conta também todas essas outras economias que esse processo todo traz, né?
Jorge, muito bem colocado. E, assim, e a pandemia ela trouxe uma mudança de cultura também relevante. Eu já mencionei isso para você em uma outra oportunidade. Colaborador e propunha a ele a ser um desenvolvedor de trabalho remoto, aquilo soava como se fosse um passo que antecedia ao desligamento dele da equipe, né? Parecia um rebaixamento. Dizer, poxa, eu não sou tão importante para ficar dentro de uma estrutura de um escritório, ele já está me mandando para casa, e o próximo passo vai ser ele me desligar da equipe ou me dar umas férias para me desligar depois. E veja como a pandemia muda a cultura, né, do office, muda a cultura das pessoas. Hoje, diferente do antes, quando você se dirige a um colaborador e propõe a ele trabalhar remoto, na verdade, aquilo virou um selo de senioridade, de capacidade sênior de autogerenciamento profissional. É um profissional que não precisa. O recado que está sendo dado agora é que você é um cara capaz de desenvolver suas atividades, produzir e fazer as entregas, independente de alguém que fique supervisionando o que você faz ou deixa fazer, ou deixa de fazer. E veja, eu não sei se você vai lembrar, antes disso tudo, nós tínhamos publicado um artigo, que aí é um ponto relevante, e o título do artigo dizia algo do tipo: eu não sei se cultura se encontra em prateleiras. Era alguma coisa desse tipo, eu não lembro, não sei se você se recorda disso. E aí a gente está falando de cultura, porque não adianta uma sociedade em que ela tem todo o aporte financeiro e capacidade para comprar equipamentos e comprar computadores, e digitalizadores, e ter a internet mais veloz, ou a infraestrutura de rede mais eficiente, se você não tem uma cultura para ser difundida. E por que eu puxo esse assunto? Puxo esse assunto porque hoje, quer dizer, eu estou exercendo uma função pública, e a gente sabe como funciona o serviço público, pelo menos em alguns órgãos, né? Aqui dentro do Parlamento Municipal é assim, e a gente está fazendo um movimento interno para que deixe de ser. Eu dirijo uma diretoria jurídica aqui, com alguns assessores, e eu trouxe a cultura dessa questão de tecnologia que a gente tanto propaga e tanto pratica no escritório para dentro desse departamento público. E aí foram investimentos próprios, privados meus, foram investimentos próprios privados meus. Hoje, nós somos o único departamento 100% digitalizado do parlamento, em que os nossos assessores aqui desse departamento desenvolvem suas atividades remotamente. Eles só comparecem aos seus postos de trabalho 6 horas por dia porque querem, porque não precisariam. E, quer dizer, aquela cultura, e aí eu estou só fazendo esse relato para falar que cultura é importante, né? É importante, e a gente, com a pandemia, a gente foi obrigado a experimentar essa cultura, a implantar essa cultura, ou de repente engolir a seco essa cultura. E quem não fez isso, ou quem não está fazendo isso, é um fruto excessivamente maduro que o próximo passo é apodrecer. Então, é importante ficar claro. Você acabou de resumir a alma desse evento toda nessa sua última fala. A gente não conseguiria colocar em tão poucas palavras todo o objetivo desse evento, porque é justamente a questão cultura, a questão do profissional embarcado nisso, a questão tecnologia, e tudo isso acontecendo num ritmo de valsa ali, tudo muito sincronizado. Sensacional, muito bom. Mas assim, que bom, fico feliz. Fico feliz e assim, mas nessa trajetória, observe, embora você tenha uma cultura de tecnologia, você também precisa ter uma cultura empresarial que seria ali a obra de saneamento básico de uma estrutura, né? Ninguém inaugura a obra de saneamento básico, ela não dá publicidade, ela não aparece. E um departamento financeiro estruturado proporciona a tranquilidade necessária como, vamos dizer assim, um alicerce para frutificar a criatividade.
porque eu penso que nenhuma mente atormentada seja capaz de semear e frutificar a criatividade, né? Seja capaz de semear ou frutificar novas culturas. Então, nesse aspecto, eu queria deixar aqui em público o meu agradecimento a Els, né? Especificamente a você, que seria, neste ponto, pilar dessa questão da paz e da tranquilidade do que seria um departamento financeiro. E observe que, em falar de departamento financeiro, um elemento que você pode aplicar em qualquer momento da sua vida. Seja a gestão financeira do seu lar, seja a gestão financeira da sua empresa, seja a gestão financeira do seu futuro. Então, na verdade, o financeiro ele acaba sendo o terreno fértil, mas que precisa estar fértil para que sobre ele pairem as sementes necessárias para que novas culturas, novos objetivos frutifiquem, né? E aí, não aqui menos importante também, o trabalho de todos os outros profissionais que, acompanhando você, desempenhou essa trajetória e, somada ao que a gente tinha de cultura tecnológica, transformou no Leone Neto Advogados, hoje, sem a modéstia que é necessária a todos nós, uma referência nesta transição do que a gente conheceu como pandemia Covid-19. Legal demais, legal demais. Fico muito feliz de ouvir isso, nossa, todos aqui, na verdade. E os bastidores tá quente aqui também, né? O pessoal tá vibrando aqui. E uma fala sua me chamou um pouco de atenção quando você falou a questão. Quando eu comento com alguns amigos que o meu departamento financeiro funciona lá em Curitiba com uma equipe especializada, eles ficam meio abismados e perguntam: funciona mesmo? Então, me diga aí, funciona mesmo? Estamos atendendo às suas expectativas aí? Olha, funciona e funciona bem. E, repito, o meu departamento financeiro podia estar em Curitiba, aos seus comandos ele podia estar em Curitiba, ele podia estar em Fernando de Noronha, ele podia estar no Caribe, ele podia estar nas Ilhas Virgens, ele podia estar em qualquer lugar, desde que você tenha uma boa internet e um laptop. Pô, mas você viu... Esse departamento funcionaria... Você viu minhas próximas reservas de Airbnb aqui? O que aconteceu? Que traçou meu próximo roteiro aqui. E agora, voltando um pouquinho também, um dos grandes objetivos, aliás, lá atrás, acho que você acabou sendo um dos primeiros clientes deste produto de terceirização, né? Porque a gente era muito envolto em consultoria, e talvez o principal pilar da Els ainda hoje, além da questão educacional e tudo, mas a terceirização ela acabou surgindo justamente por observar questões singulares dentro do escritório, como, por exemplo, a gente ia lá, implantava tudo, ficava tudo bonitinho, beleza. Eventualmente se trocava um profissional. Ou, eventualmente, os sócios tinham divergências, enfim, não é seu caso, né? Mas, enfim, às vezes os sócios tinham divergência e acabava precisando de um voto de Minerva, vamos assim dizer, né? E, muitas vezes, existe, voltando, né, a questão custo-benefício, vamos assim dizer. Você colocar um profissional exclusivamente para fazer as finanças, o seu escritório de advocacia e tudo mais, ok, você vai ter uma pessoa lá, provavelmente CLT, vale transporte, vale alimentação, enfim, tem todos os encargos que a gente bem conhece. E você tem uma empresa terceirizada, especializada fazendo isso, né, remotamente, que acaba, inclusive, saindo mais barato do que você ter um funcionário para fazer isso dentro da sua empresa, dentro do seu escritório, né? E talvez a minha preocupação inicial, quando a gente montou esse produto aqui internamente, era justamente dar paz de espírito pro sócio, enfim, pro gestor do escritório de advocacia. Porque é bastante recorrente essas dúvidas, essas preocupações, essas incertezas em relação aos números e tudo mais. E chegou um momento que eu falei, bom, deixa que eu faço. Então, né, a gente começou a estruturar a equipe aqui justamente para fazer isso. E, se você lembrar o que eu falei para você, eu preciso de um e-mail, eu preciso de acesso ao sistema, eu preciso um e-mail institucional, né, que a gente se comunica como se fosse financeiro, Leone Neto Advogados, tudo mais. Acesso ao seu sistema, acesso à sua nuvem, né, o SharePoint que você conectou, ou seja, e tem o ramal no nosso celular, né, quando
a recepção, o front desk, transfere uma ligação, cai para a mesa da nossa equipe lá. Então, foi muito fácil de plugar também, né? Ok, vamos dar start? Vamos. E uma das missões desse produto era justamente essa paz de espírito e esse acompanhamento, né, da gente conseguir. Inclusive, você está me devendo umas 2 ou 3 reuniões aí, que a tua agenda está muito cheia. E para a gente justamente olhar os números juntos, analisar, entender o que aconteceu, definir próximos passos juntos. Então, além de toda a parte operacional, essa parte consultiva também do trabalho, né? Então, é interessante você comentar isso, porque essa justamente esse é justamente, na verdade, o propósito deste produto da Elsa. Voltando ao áudio aqui. Enquanto você estava falando, eu faria até um complemento, não sei se vai ser útil. Eu enumerei 4 pontos aqui, com base na sua fala. O primeiro ponto, que eu achei relevante, assim, extremamente destacável a terceirização de um departamento financeiro, tem a ver com o sigilo. O sigilo é uma peça importante porque a gente sofre um pouco desta palavra, mas o sigilo da informação financeira de uma instituição, né? Quando você tem um departamento financeiro interno no escritório, é natural que aquela pessoa que ali desenvolve atividades, ela tenha acesso a tudo que acontece, positivo ou negativamente. A gente sabe que escritórios e empresas, elas passam por planejamentos e se submetem a curvas comuns de um negócio, né? Tempos muito bons, tempos muito ruins. E essas dores, elas só saem do círculo que tem que sair se você tem um departamento financeiro interno que não guarda o sigilo adequado. E isso acontece, porque é comum que aquele profissional, no momento de desabafo, ou no momento de descontração, no almoço, ou num café, ou qualquer coisa que o valha, deixe transparecer ou vazar algum tipo de informação, seja para um ponto extremamente positivo ou para um ponto extremamente negativo, ainda que seja transitório. Vou explicar os efeitos negativos disso. É porque muitas vezes, numa gestão interna em que você está tentando cruzar um oceano, um deserto, como é a pandemia, e que não estava preparado com o caixa de forma adequada, não conseguiu sobreviver, essa informação vazaria. E essa informação vazando, ela poderia gerar, por exemplo, instabilidades internas na empresa, no escritório. Com aquelas expectativas, muitas vezes ansiosas ou levadas de ansiedade, de que o escritório não está muito bem, que talvez surjam demissões, isso estabilizaria a equipe. Esse seria o primeiro ponto. Que eu acho positivo você ter um jurídico, um departamento financeiro externo. O segundo ponto seria o psicológico, né? Por que o psicológico? Porque há uma sensação de que quando você tem profissionais treinados, né, que você pode se submeter a um turnover e você, da noite para o dia, o seu profissional muitas vezes está insatisfeito, ou é acometido por uma fatalidade, ou recebe uma proposta muito melhor, ou desiste, ou decide mudar de profissão. E aí você tem aquele profissional ali, e aí talvez isso seja um ponto positivo do fenômeno da terceirização também, que te deixaria a meio caminho de um projeto, né? Isso também impacta. E quando você tem um departamento terceirizado, isso é uma dor que você não experimenta. Você terceiriza essa dor também, né? E aí essa dor fica, lamentavelmente, Jorge, com você, né? E esta substituição, que seria o quarto ponto, também fica afastada e fica também terceirizada, né? Então, além disso tudo, além de você ter esses 3 pontos, o quarto ponto, para fechar, seria este último que você comentou, que é o comportamento estratégico de uma equipe, muitas vezes multidisciplinar, que não está ali só preparada para fazer conta, mas o cara pensa como um gestor financeiro. Ele é quase um CEO de finanças. E muitas vezes ele se comporta como seu chefe, né? Porque o cara que manda no dinheiro, como foi bem mencionado aí, é o cara que manda, né? A mão que... tem um filme que fala assim, a mão que controla, né? A mão que controla o mundo é a mão que balança o berço, alguma coisa assim. Mas no mundo corporativo, a mão que controla o mundo é a mão que controla o dinheiro. Então, controla o caixa, isso aí. O Jorge,
Que controla o caixa. E muitas vezes, quando o Jorge até me chamando a atenção aí, que eu estou devendo umas reuniões, na verdade eu fico fugindo, né? Porque, caramba, ele quer fazer uma reunião comigo, me chamar a atenção, para me dar uma enquadrada, né? E é verdade, e isso é positivo, é uma consciência, na verdade, você contrata uma terceirização de financeiro, você contrata junto uma consciência. É aquela consciência que vem e te diz, olha, segura, pisa no freio, olha no retrovisor que está vindo um carro em alta velocidade, passa para a faixa da direita, acelera porque você precisa chegar naquele ponto com mais velocidade. Ele vai trazendo essas medidas, né? Esses freios e contrapesos funcionando como essa consciência. Então, eu efetivamente, e não tenho muito interesse, além do que é falar a verdade, eu não tenho nenhuma reclamação, eu diria que eu não tenho nenhuma sugestão de aprimoramento nesse serviço que vem sendo prestado de forma eficiente. A sensação que eu tenho, na verdade, é que esse departamento financeiro está dentro da minha estrutura, porque diferente do que se pensa, a gente tem uma comunicação efetiva, veloz, eficiente, com feedbacks muito rápidos para tomadas de decisões rápidas, muitas vezes, inclusive, ultrapassando horários que eu não teria se o meu departamento financeiro fosse interno, né? Às vezes eu estou num negócio qualquer, peço desculpas ao Jorge e à equipe dele, em que fora do horário de expediente eu preciso de um input ou de uma informação e, pasmem, eu tenho essa informação. Essa informação me é passada, eu vou ali cheio de dedo pedindo desculpas, porque eu sei que o horário não é conveniente, mas como eu acho que eu tenho uma inconveniência própria que habita em mim, não sei se isso é mal de advogado, eu tenho sempre esse carinho, essa resposta do Jorge. Isso, é uma experiência. Estamos aqui justamente para isso, né? Justamente para dar esse retorno o mais rápido possível, da melhor forma possível. Mas muito legal, fico muito feliz com suas palavras, de verdade, genuinamente contente aqui com seu depoimento. O pessoal está votando aqui, tá? E a gente já foi eleito o melhor painel, tá? Então estamos à frente aqui. Como a gente está chegando na nossa reta final de tempo, eu queria terminar te perguntando se você, hoje, encontrasse o Leone Neto alguns anos atrás, lá começando, enfim, ou, né, fazendo dessa metáfora aí, as dicas para vários escritórios ou advogados, né, que estão iniciantes, em período de tração, enfim, que estão né, acelerando na pista de decolagem ali, que dicas essenciais você daria para você mesmo lá atrás ou para esse pessoal que está nos acompanhando aqui? Eu vou me apropriar de uma frase que eu efetivamente não sei a autoria, mas que acaba coincidindo com uma fala do painel antecedente. Eu diria para mim mesmo, passamos agora, mesmo que errado, já estaremos à frente de quem ainda não fez. Eu usaria isso como bandeira, que eu acho que é a coerência que me motiva e me impulsiona até hoje, né? Olhar para os lados, olhar para as pessoas e tentar tirar proveito de toda e qualquer experiência que faça a gente caminhar. Então, o importante é se movimentar, né? Mantenha esse movimento, busque informações, porque muitas vezes o futuro vai te cobrar elementos de inações que você teve no passado. Eu tive uma oportunidade de ler uma obra que eu não me lembro se foi indicada por você na época. Título eu me lembro com precisão, não me lembro o nome do autor, que era As Três Leis do Desempenho. E essa obra ela dizia que não existe um futuro automático, né? Como na época em que nós éramos crianças, né? Quando a gente botei um avião, um helicóptero e você um astro do rock, né? Como se aquele futuro da criança fosse um futuro automático, quando na verdade não existe um futuro automático. O futuro é agora, né? O futuro foi antes da pandemia. A pandemia é o futuro. É o futuro que você está construindo para experimentar mais à frente e colher esses frutos. Acho que é isso. Sensacional, sensacional.
chega a ser até emocionante e a mais pura verdade, né? Tem um ditado também, né? O melhor o mal feito feito do que o bem feito nunca feito, né? Ou algo do tipo. E essa máxima realmente remete à ação, né? Aí voltamos às leis da física, né? Inércia. Se você está parado, você tem tendência a ficar parado. Se você está em movimento, você tem tendência a continuar em movimento, né? E isso aí, enfim, como você citou uma obra, existem várias outras, né? Que o que você acaba proporcionando ao meio, o meio acaba te devolvendo. Então, entre físicas, literaturas e vida real, as coisas vão se encaixando e vão provando que esse é o caminho correto, né? Meu amigo, estamos encerrando aqui, temos os últimos 4 minutinhos. Eu vou fechar com uma fala, Jorge, que diz o seguinte, que é estranhamento, domesticação e hábito, né? A gente tem que atravessar esse ciclo. Isso acontece em todas as relações. Estranhamento, domesticação e hábito. O estranhamento é quando você conhece alguém, certamente quando você conheceu a sua esposa, você entra na fase do estranhamento, né? Ou será que ela aceitaria se eu esquecesse a escova de dente fora da caixa, ou se eu deixasse a toalha molhada em cima da cama? Aquela é a fase do estranhamento. Aí, na fase da domesticação, você já percebe que ela não reclama tanto. Mentira, né? Deve reclamar a beça, mas da toalha molhada em cima da cama. E depois você vem para o hábito. E o hábito é a velocidade cruzeiro. É o ponto em que você vai fazer um novo movimento, uma nova inflexão, para que o ciclo novamente se renove para uma outra fase de estranhamento, que aí é a reconquista, né? Que se fala numa relação. Nós temos que conquistar as nossas parceiras todos os dias. Então, a gente tem que sempre provocar uma fase de estranhamento, porque a fase de estranhamento, domesticação e hábito está diametralmente oposta à acomodação. Eu acho que é essa a palavra do nosso painel, né? Afastar a acomodação. Sensacional. Faço das suas palavras a minha, concordo em número, gênero e grau. Realmente o que a gente busca aqui, enquanto empresa, enquanto time, e é o que a gente busca passar todos os dias, inclusive num evento como esse. Então, Leone, mais uma vez, o meu muito obrigado, de verdade. Espero daqui a pouco estar novamente aí no Rio de Janeiro, visitar o escritório, tomar aquele cafezinho bacana, e sempre que vier para Curitiba pode ter certeza que as portas estão abertas também. Conte conosco. Maravilha. Dando continuidade aqui, pois não? Uma boa tarde a todos. Muito obrigado para você também. E continua com a gente aí, hein? Dando continuidade aqui, pessoal, o nosso próximo painel, Tiago Oliveira, vai falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre várias questões, um convidado especialíssimo, que daqui a pouco eu vou deixar ele apresentar e anunciar para vocês. Então, a gente vai rodar a vinheta para organizar as coisinhas aqui e acompanha o próximo painel, que vai ser sensacional também. Até logo.